Olá, meu caro e minha cara, aqui é o pastor Pedro Barbuto, pastor responsável pela área de ensino da Primeira Igreja Batista em Vila da Penha. Meus caros, eu estou bem! Por que eu estou dizendo isso? Quem vê esse filme, esse vídeo depois de um bom tempo vai até achar estranho, né? Mas é porque no último domingo o pastor Demetrios no culto falou assim, né? Meus irmãos, o pastor Pedro não se sentiu bem e tal, e por isso ele não está conosco hoje. E aí, nesse tempo de pandemia, né, o pessoal veio, muitas pessoas mandaram mensagens para mim. E aí, pastor, você tá bem e tal? É o quê? Como é que você tá? Gente, eu não tô com coronavírus, graças a Deus, ainda tô guardado e protegido por Deus dessa doença, graças a Deus. Mas é porque eu fiz há uns 20 anos atrás um tratamento de canal, era adolescente ainda, e a fatura chegou, né? Eu comendo um pão de queijo, esse dente se esfacelou. Então eu tive que ir correndo pro dentista, arrancar um dente, e aí domingo eu estava sem condições ainda de falar. Vou te dizer que eu ainda tô assim em adaptação, né? Que tá um negócio estranho aqui assim na minha boca desse lado aqui. Uma ausência, colocando assim, né? Mas graças a Deus eu tô bem, tô me recuperando, tô comendo só aquelas comidinhas assim, sem gracinha, mas fazer o quê, né? Graças a Deus consegui atendimento, foi muito bom e Deus, assim, foi maravilhoso comigo, né? E tô aqui em franca recuperação, louvado seja o Senhor, né? Mas assim, tô bem e vamos seguir com o nosso estudo sim da nossa revista Palavra Profética, trazendo para hoje a mensagem dos profetas. E o profeta do dia de hoje será Daniel. Então, você e somente você vai poder fazer o seu café, porque eu não posso beber bebida quente por enquanto, né? E juntos vamos estudar esse profeta, o profeta Daniel. E nessa primeira parte do nosso estudo de Daniel, nós vamos abordar uma polêmica. Que polêmica é essa? É que se questiona se Daniel deve ser ou não considerado um profeta. Bom, por que surge essa questão, né? É porque o nosso Primeiro Testamento, o Primeiro Testamento protestante, é exatamente igual à Bíblia hebraica em números de livros e nos próprios livros, né? Os mesmos livros que estão na Bíblia hebraica também estão no nosso Primeiro Testamento da Bíblia protestante. Só que a organização é feita de maneira diferente, né? Vamos lá lembrar. A gente tem no Primeiro Testamento, são 5 divisões. A gente tem o Pentateuco, depois nós temos os livros históricos, nós temos os poéticos, que também podem se dizer também os sapienciais, né, dentro dos poéticos, e temos os profetas maiores e os profetas menores. É assim que a gente divide o Primeiro Testamento na Bíblia protestante. Já na Bíblia hebraica, são os mesmos livros, contudo eles são organizados entre Pentateuco, profetas e escritos. E pasmem, Daniel não está na Bíblia hebraica perfilando entre os profetas. E sim, ele está na terceira parte, que é nos escritos, né? Por quê? Existe assim não existe, na verdade, as expressões que são comuns de se ver na literatura profética que a gente viu até então e que ainda a gente vai ver nos próximos profetas que nós vamos estudar, que são expressões do tipo: palavra do Senhor que veio ao profeta tal. E Deus diz, vai e escreve, vai e dizes. A gente não tem expressões, assim diz o Senhor, que é uma expressão muito comum entre os profetas, né? Koamá Yavé, assim diz o Senhor. Isso a gente não vai ver em nenhuma parte do livro de Daniel. Daniel, nós poderíamos dizer que ele tem muito mais afinidade com o livro de Esther do que qualquer outro profeta.
ele é encaixado dentro daquilo que alguns biblistas vão dizer que é literatura de resistência. Mas vamos deixar essa questão suspensa, que a gente vai retomar ela no final. Mas assim, ele é profeta ou ele não é profeta? Alguns vão dizer, não, realmente não é profeta. Além de não ter essas expressões todas, ele também não faz aquela denúncia contra o pecado, aquela chamada à conversão, ou aquela palavra de consolo pela restauração. Mas, olha, ele tem sim ligações com os demais profetas. Primeiro, é que está presente em toda a obra de Daniel a consciência histórica do que levou Israel a estar vivendo o que viveu, né? A estar vivendo o exílio, que no caso é o período histórico de Daniel. A gente vai observar ali no capítulo 9, na oração de Daniel, o seguinte relato, né? Orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei, ó Senhor, Deus grande e temível. Aí ele começa a relembrar o tempo da prosperidade, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. E aí agora a gente vai ver a confissão de não ter ouvido os demais profetas da terra e a justa punição de Deus pelo povo não ter ouvido os seus profetas. Versículo 5. Nós temos pecados e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvidos aos teus servos, aos profetas, que falaram em teu nome, aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o povo dessa terra. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá e de Jerusalém, de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste, por causa de nossa infidelidade para contigo. E aí existe o pedido de restauro e a fé nesse restauro baseado na misericórdia de Deus, que também apareceu em outros profetas. Como a gente observa no versículo 16. Agora, Senhor, conforme os teus feitos justos, afasta de Jerusalém a tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as nossas iniquidades de todos os antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo um motivo de zombaria para todos os que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as nossas orações e as nossas súplicas as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado e inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve, abre os olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Olha que coisa interessante, né? Não fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. E aí ele termina com esse apelo, né? Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vê, age, por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. E aí o que aproxima Daniel dos demais profetas é justamente essa consciência do que levou o povo ao exílio, essa ideia também de que Deus ele é soberano, em que ele sustenta a vida humana, né, e tem o controle sobre tudo aquilo que está acontecendo, ou seja, nada foge do controle de Deus, né? E aí, quem mata, né? Quem vai assim bater o martelo a respeito do fato de Daniel ser ou não profeta é o próprio Jesus. Você é cristão? Então Daniel é profeta para você. Porque Jesus ele vai dizer o seguinte lá em Mateus 24, no versículo 14 e 15. Diz o seguinte: este é o evangelho do reino que será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no santo lugar,
quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Isso é uma referência a Daniel capítulo 9, versículo 27. E aí, Jesus aqui está chamando Daniel como? Né? Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, então assim, a gente tem aqui indicação clara, né? Jesus chamando Daniel de profeta. Então você é cristão, você segue Jesus Cristo de Nazaré, para você então Daniel é profeta. E também uma coisa muito interessante, porque Jesus está se referindo aqui ao capítulo 9, versículo 27. Texto esse que está no gênero apocalíptico, que é um gênero muito presente no livro de Daniel e que depois só vai reaparecer nos evangelhos, naquele pequeno Apocalipse de Jesus e no próprio livro de Apocalipse de João. Tive que dar uma interrompida aqui porque tá agitado aqui os vizinhos hoje, ainda passou aqui um caminhão vendendo não sei o que e aí o sol tá atrapalhando um pouquinho. Bom, vamos falar então sobre essa questão da presença do gênero apocalíptico dentro do livro de Daniel. O gênero apocalíptico ele se utiliza muito assim de símbolos, de números carregados de significado para poder passar uma mensagem. Essa mensagem é uma mensagem real e verdadeira. Mas como ela está toda codificada, ela parece assim meio que uma ficção, ela parece uma mensagem um tanto quanto fantasiosa para quem está de fora do contexto. Ou seja, qualquer pessoa do Império Babilônico que pegasse aquele texto, ele não ia entender nada, ele ia pensar assim, Daniel viajou da maionese, né? Mas, no entanto, um judeu que acessasse aquele texto, ele tem as chaves de interpretação, então ele consegue meio que decodificar essa mensagem. Esse gênero ele surge justamente nesse período do exílio babilônico, né? Era um momento em que o povo de Deus estava numa terra estrangeira sendo oprimido por uma grande nação que era a nação babilônica. Bom, eles não tinham liberdade de expressão. Então surge essa linguagem, que é uma linguagem codificada, de maneira que aquele dominador ele não consegue entender o que está sendo dito. Mas a literatura, quando ela é distribuída entre os próprios judeus, eles conseguem perfeitamente discernir o que está sendo escrito ali. É a mesma coisa que João Batista usa. João Batista ele também vai usar o gênero apocalipse, apocalíptico, no livro de Apocalipse. Opa, para tudo, rapaz. Quem viajou na maionese agora fui eu, João Batista. Não. Quem escreveu o Apocalipse foi João só. Não tem Batista. João Batista é outro personagem lá dos evangelhos, tá bom? Apocalipse de João, simplesmente. E aí você vê aquelas simbologias todas, né, a respeito de várias coisas, você não consegue entender, só é candelabro, é besta, é dragão, é serpente, uma opção de coisa assim que, num primeiro momento, que se algum soldado romano interceptasse a carta de João, ele não ia entender nada, ele ia pensar que, sei lá, aqueles matinhos que estavam ali crescendo na ilha de Patmos era maconha, e aí João estava doidão. Ele não ia entender nada, mas quando aquela carta era recebida pelas igrejas, como a base do cristianismo é o judaísmo, né? e os membros daquelas igrejas conheciam também toda a tradição judaica, eles conseguiam interpretar cada símbolo, cada número ali carregado de significado e conseguiam então destrinchar, decodificar, seria assim, né, aquela mensagem, interpretar aquela mensagem de João. E isso você percebe aqui em Daniel, porque é justamente nesse período do exílio que essa linguagem começa a se difundir entre o povo de Deus. Mas é uma coisa também muito interessante, que tirando o capítulo 1, e o capítulo 8 a 12, que vai tratar justamente sobre a ascensão e a queda dos diversos impérios, todo esse texto está escrito em hebraico.
E hebraico não é uma língua que os persas dominam. Os persas, eles dominam o aramaico. E aí, o capítulo 2, a partir do versículo lá, mais ou menos versículo 5, até o capítulo 6, 6 ou 7, aí sim, esse pedaço de Daniel está escrito em aramaico. E aramaico era uma língua em que os dominadores entendiam. Mas qual é o conteúdo justamente aí desse capítulo 2 até mais ou menos ali capítulo 6 e capítulo 7? É quando, por exemplo, a gente tem o relato da fidelidade de Daniel e dos seus 3 amigos, né? O Ananias, o Misael e o Asaías, né? O Sadraque, Mesaque e Abednego. A gente tem aquele primeiro sonho de Nabucodonosor, daquela grande estátua que é despedaçada por uma grande pedra que vem do céu. Sonho esse em que ele chama, né, todos os magos e todos os adivinhos do reino, e ninguém consegue saber qual foi o sonho, muito menos interpretar esse sonho. E aí Nabucodonosor se recusa também a revelar que sonho é esse. E no entanto, Daniel, ele é também, né, ele está ali entre eles, e a Daniel Deus revela o sonho que Nabucodonosor teve, né? E além disso também dá a interpretação desse sonho. Também a gente tem aquela situação em que Nabucodonosor ele constrói aquela imagem de ouro em que todo mundo deveria ali adorar. E no entanto, tanto Ananias como Misael como Azarias, eles não se prostram àquela estátua. Então, eles são jogados na fornalha ardente, que estava queimando 4 vezes mais, diz a palavra. E no entanto, eles são jogados ali e eles saem de lá ilesos. E além disso tudo, se observa a presença de um 4º anjo, né? Um anjo do Senhor, um 4º homem, né? Um anjo do Senhor que estava ali junto com os 3 amigos de Daniel, salvando de todo mal. Isso tudo está escrito em aramaico. Para quê? Para que os opressores conhecessem quem é o Deus de Israel. Estava também em aramaico aquele sonho da grande árvore, que é um segundo sonho de Nabucodonosor, né? De uma grande árvore frondosa e que foi cortada, né? E ali, da mesma forma, Daniel também é o único que recebe de Deus a interpretação daquele sonho, que significa, né, que Nabucodonosor estava se sentindo muito, né, estava muito cheio de si, e que ele então haveria de ser cortado do convívio humano, ele ia viver junto com as bestas e feras, até que ele reconhecesse a soberania de Deus. E aí, então, essa interpretação acontece, né? A gente entende que Nabucodonosor deve ter vivido um período em que ele se encontrou louco, né? Porque diz a palavra que ele começou a comer capim junto com os animais, até o momento em que ele levantou a cabeça e reconheceu a soberania de Deus. E quando ele reconhece a soberania de Deus, volta-lhe a consciência. Também está em aramaico, nessa língua que também era dominada pelos medos persas, né? Ou seja, pelos babilônicos e pelos persas, aquela inscrição que aparece na parede no banquete de Belsazar, né? que é o rei que no livro de Daniel substitui Nabucodonosor. E aí aparece aquela inscrição, né? Mene, mene, tekel, parsim. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Né? Dizendo então que aquele reino de Belsazar iria cair. E a coisa acontece também. Daniel é o único que consegue interpretar aquela escrita e acontece também. Belsazar, ele morre e aí depois aparece Dario como o rei. E aí já não mais os babilônicos, mas sim os persas, a partir de Dario. E Dario também acontece aquela história, né, famosa história, que aí então envolve o nosso herói aqui, né, o Daniel, em que ele constrói aquela... Não, minto. Ele emite um decreto que durante os próximos 30 dias todos deveriam orar somente
a Dario, né, ao imperador, né, o deus imperador Dario. E aí, no entanto, Daniel, ele continua fazendo as suas orações 3 vezes ao dia, com as janelas abertas, voltadas para Jerusalém. E aí, então, aí os outros governantes, né, porque a essa altura a gente sabe a história, né, que por tudo aquilo que Daniel fez, por todas essas maravilhas que Deus operou pela vida de Daniel, ele é colocado então num lugar de destaque dentro do império tanto babilônico como do império persa, né? E aí então os outros governantes, né, os outros políticos que estavam por ali, eles denunciam Daniel, falam assim, Daniel continua orando a outra pessoa que não o rei. E aí o rei então é obrigado a cumprir o seu decreto e joga Daniel à cova dos leões, mas Deus vai lá e fecha a boca dos leões e Daniel é resgatado da cova dos leões também sem nenhum arranhão. Ou seja, em aramaico, que é a língua dos medos e dos persas, está revelado então a soberania do grande Deus, né? Grandes impérios, Deus é soberano, né? E em um bom aramaico também, temos todas as declarações dos reis, tanto babilônicos como dos reis persas, a respeito do grande Deus de Israel. A gente observa isso lá no capítulo 2, no versículo 47, Nabucodonosor falando depois de perceber que Daniel tinha sido usado por Deus para poder ter o sonho de Nabucodonosor revelado e ainda receber a sua interpretação. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Depois você tem a declaração de Nabucodonosor, depois de verificar que os 3 amigos de Daniel tinham saído ilesos da fornalha. No capítulo 3, no versículo 28 e 29, a gente tem o seguinte relato, né? Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram os nomes babilônicos de Ananias, Misael e Azarias, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a prestar culto e adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em um monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. E depois que Daniel sai da cova dos leões, agora é o rei persa, né? Dario, que faz o seguinte escrito, né? Registrado ali em Daniel capítulo 6, versículo 25 a 28. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas dos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa, né? Então a gente tem aí esses 2 reis, né, persas, em que Daniel também prosperou, né? Ou seja, gozou ali de uma posição de destaque dentro desses reinos. E aí eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Essa maneira como o texto ele está trabalhado com as línguas, né? Porque o capítulo 1 ele está em hebraico. Do 8 até o 12 ele também está em hebraico, mas nessa língua um tanto quanto codificada, que é o gênero apocalíptico.
E do 8 até o 12, ele está falando da ascensão e da queda dos impérios. Então parece que assim, é Deus falando de uma maneira íntima para o seu povo, né? Falando na língua do seu povo, que é o hebraico, que ele está no controle de tudo. Os de fora nem conseguem entender isso. Não está escrito em aramaico, está escrito em hebraico. E além de estar escrito em hebraico, está codificado, porque está no gênero apocalíptico. Parece que assim, é na intimidade Deus falando para o seu povo. Olha, eu sou o Senhor soberano de todas as coisas. Fiquem firmes. Eu estou com vocês. Nada saiu do meu controle. E o restante que está, então, em aramaico, que é a língua dominada, né, pelo restante da população, tanto os originais de Medos persas, mas também outros povos, né, que se viram obrigados a aprender o aramaico. Aí está a revelação de Deus utilizando o seu servo e os seus servos, no caso de Daniel, mas também dos seus 3 amigos, né, operando ali através deles. Isso é uma coisa bastante interessante da gente poder levar em consideração também quando a gente verifica, né, essa questão das 2 línguas sendo utilizadas no texto. O aramaico, e então ali do capítulo 2 até o capítulo 7, sendo revelado a quem for que Deus está acima, ele é honrado pelos reis e ele opera através dos seus servos. E no particular, ali do 8 ao 12, né, Deus falando intimamente, agora em hebraico, agora num gênero literário que só eles têm acesso para poder decodificar a mensagem. Olha, fiquem calmos, porque eu sou o Senhor da história. Vocês estão nessa situação? Pode deixar comigo, porque eu ainda vou resgatá-los, eu ainda vou salvá-los. Vocês estão na minha mão. Olha que coisa bacana que a gente consegue perceber nesse livro de Daniel. Uma mensagem importante do livro de Daniel também é a respeito de não se amoldar a esse mundo. Se a gente volta um pouquinho lá na história, no capítulo 1, a gente observa então que Daniel e seus amigos, né, eles fazem parte da corte que foi deportada na primeira deportação do reino de Judá. E aí eles são colocados aos cuidados de Aspenaz, o oficial do rei, em que deveria alimentá-los e ensiná-los na cultura babilônica para que eles depois pudessem servir ao rei Nabucodonosor. Daniel e os seus 3 amigos resolvem fazer uma escolha. Eles escolhem não se contaminar com os manjares do rei, não se contaminar com aquilo que estava consagrado a outros deuses. Eles resolvem comer apenas legumes. Aspenaz fica assim, meio tipo, como assim, gente? Vocês vão comer só legumes, vocês vão ficar fracos e tal. E aí Daniel e seus amigos não falam, não, a gente vai aprender aqui, a gente vai aprender a cultura, a gente vai aprender a língua, a gente vai aprender as artes, a gente vai aprender a ciência, mas a gente não vai se contaminar com os valores que tem esse império. E aí fica pra gente uma grande lição que me faz lembrar aquele texto de Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, que diz o seguinte: examinai tudo, retém o que é bom. Eu acho que Paulo pode ser usado aqui em 2 oportunidades diferentes, né? Paulo em 2 oportunidades diferentes pode ser usado nessa situação aqui. A primeira hora é quando ele diz isso ali para nossos irmãos de Tessalônica, né? Examinai tudo, retende o que é bom. E a outra coisa é não se conformem com os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação de vossas mentes, de maneira que vocês possam provar e experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então, assim, fica aí um grande exemplo para nós
a respeito da postura que nós temos que ter. A cultura, como todo elemento humano, é carregado de mal, de bem, de coisa boa, de coisa ruim, de coisa que a gente tem que aproveitar, assimilar, para até comunicar melhor a mensagem de Deus, mas outras coisas tantas que devem ser colocadas de lado. Que bom que Daniel e os seus amigos puderam aprender a língua, que bom que Daniel e seus amigos puderam aprender a cultura, as artes e as ciências da Babilônia. Afinal de contas, isso propiciou que, por exemplo, o livro de Daniel pudesse ser escrito na língua aramaica, atingindo não só ao povo judeu, que estava sendo obrigado a aprender aramaico, uma vez que eles estavam ali na dinâmica já do Império Babilônico, mas também aos opressores e outras tantas nações dominadas pelos babilônicos que agora se viam obrigadas a aprender o aramaico. Eles podiam receber o testemunho daquilo que Deus operou na corte de Nabucodonosor, na corte de Belsazar, na corte de Dário, na corte de Ciro, porque eles souberam examinar tudo e reter o que é bom. Equilíbrio é a palavra-chave dentro daquilo que a gente está estudando em Daniel, a partir desse exemplo que ele deu juntamente com os seus amigos. E a última coisa que eu gostaria de compartilhar com você hoje a respeito do livro de Daniel é: Deus está no controle. Creia, fique firme, ok? Deus está no controle. Creia e fique firme. Você lembra que quando no início do nosso estudo eu falei que Daniel e o livro de Esther tinham assim uma certa aproximação? E que por alguns biblistas são aqueles que estudam o texto bíblico, eram considerados como literatura de resistência? Sim, eles têm semelhança sim. Tanto Esther como Daniel, eles são judeus. Tanto Esther como Daniel estão no exílio. Tanto Esther como Daniel, eles vão crescendo dentro da corte do rei. Tanto Esther como Daniel não abrem mão dos seus princípios e valores, e tanto Esther como Daniel são usados por Deus para ser canal de bênção para o seu povo. Fica aí para nós a lição, né? Em momentos de dificuldades, como nós vamos nos comportar? Vamos entrar em desespero? Vamos entrar em agonia? Vamos entrar em depressão, em angústia? Ou vamos respirar fundo, manter a gente centrado, buscar em Deus e ser por Ele, então, usado como um canal de bênção. Fica para nós aí o exemplo, né, de resistência de Daniel e de Esther, que se mantiveram fiéis e então foram honrados por Deus, cresceram dentro da corte do império e foram canais de bênção para todo o seu povo. Bom, vamos lembrar, né? A situação dos judeus era muito triste. Aliás, é até interessante. Vamos abrir um parênteses aqui, né? Que eu falei situação dos judeus. Mas quem nasce em Israel é o quê? É israelita. Quem nasce em Judá é o quê? É judaíta, não é judeu. É verdade, é judaíta. Mas, quando eles estão no exílio, os estrangeiros começaram a se referir aos judaítas, corrompendo um pouquinho a maneira de falar. Isso foi corrompendo um pouquinho, e aí os judaítas passaram a ser chamados de judeus. Da mesma forma como aconteceu com a corrupção de alguns termos da nossa linguagem, né? Por exemplo, você tinha ali vossa mercê, que virou vós-me-cê e que virou o nosso você, né? E da mesma forma, judaíta foi ali sendo falada por pessoas de outros povos, né? Então a pronúncia foi sendo corrompida e o judaíta virou o nosso judeu, que é utilizado até hoje para poder se referir a esse povo, né?
Bom, eles estavam muito tristes. Viveram apenas 600 anos de monarquia muito pequena. A gente acabou de fazer agora no dia 22 de abril, né? 520 anos da descoberta do Brasil. Eles só viveram um pouquinho mais ali, algo em torno de 600 anos só de monarquia. E aí todo aquele esplendor dos reinos, que foi um dia unificado, né, ali com Saul, Davi, com Salomão, mas depois foi dividido. O reino do norte, que era o reino de Israel, o reino do sul, que era o reino de Judá, o reino do norte, que lá pro ano 600 e pouco foi aniquilado pela Síria, e agora no ano 700 e pouco também é o reino de Judá, que é todo deportado e levado lá para a Babilônia. Então todo aquele período de esplendor cai por terra. Eles estão ali tristes, estão deprimidos. Então, de repente, a vontade de entregar os pontos e viver a vida e se deixar influenciar. Mas não. Quando eles leem o livro de Daniel, eles têm ali aquele exemplo e aquela esperança. Não, eu vou me manter fiel, eu vou crer nesse Deus, esse Deus que permitiu que eu estivesse aqui na Babilônia, mas por culpa minha, porque eu resolvi virar minhas costas para Deus. Mas esse Deus é o único que pode resgatar, porque Ele é o soberano, nada foge do controle de Deus. Então essa mensagem para o povo judeu que estava ali no exílio, tanto de Esther como de Daniel, é muito preciosa para que eles tenham neles um grande exemplo. E agora, vamos pensar naquele sonho que Nabucodonosor teve, daquela grande estátua, né, que tradicionalmente é interpretada como os impérios babilônico, o medo-persa, o grego e o romano. Né? Aquela estátua grande e tal, não sei o quê, e aí vem uma pedra do céu lançada. E aí, vamos lá o texto, né? É o capítulo 2, versículo 34. A grande pedra soltou-se sem auxílio de mãos e atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados e viraram pó. E aquela pedra, diz o texto, ela cresce e se torna uma montanha. A representação do reino de Deus, que jamais vai ser destruído, como diz ali no versículo 44. E até os imperadores pagãos, em algum momento, eles reconheceram essa soberania de Deus. O único texto que eu não li das palavras desses reis, desses imperadores, eu vou ler agora, que é a que consta lá no capítulo 4, no versículo 34. Lê comigo. Ao fim daquele período, é naquele texto em que Nabucodonosor ele passa a viver como uma besta fera, né? Ele se sente muito vaidoso e tal, ele se acha um deus, e aí ele enlouquece durante um tempo, até o momento que ele ergue os olhos aos céus e reconhece a soberania de Deus. E aí, isso é registrado aqui no capítulo 4, versículo 34. Ao fim do período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. E ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem dizer-lhe, o que fizeste? Né? Porque Deus... os seus planos eles são insondáveis, a gente não consegue às vezes discernir, compreender a totalidade ou a plenitude daquilo que Deus tem no seu plano, né? Ou seja, Deus é esse soberano, e aí quando a gente vai olhar para essa pedra que vem do céu e esmigalha todos os reinos da terra, né, representados pelo ouro, pela prata, pelo bronze, pelo ferro e pelo barro, ele derruba aquela estátua, ele se agiganta, né? A gente vai lembrar de quem? Da pedra fundamental, da pedra de esquina, da pedra angular, do grande fundamento que é
Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, né? A igreja está edificada sobre essa pedra, porque essa pedra é a que derrubou, é a que perpassa todos os impérios, a que perpassa todos os reinos e é que permanece para todo o sempre. E o ponto alto, o ápice dessa pedra, ela está registrada também no livro de Apocalipse, em que lá no Apocalipse, no capítulo 11, versículo 15, diz: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Então, a gente sabe que esse reino já está entre nós. É o que revela ali Lucas, no capítulo 17, versículo 20... eu esqueci. 17 e 21. 17 e 21. Em que Lucas vai dizer que Jesus disse: o reino de Deus está entre vocês. Essa grande pedra chegou ao mundo e ela, todos os reinos, o Império Romano, que era o império da época que Jesus veio a esse mundo, caiu e já se levantou outros vários e muitos impérios e reinos e caíram também. No entanto, essa pedra fundamental, de esquina, angular, fundamento da igreja, ela permanece para sempre, ela permanece inabalável. Então, meu querido, com a força do Espírito Santo, que a gente se mantenha firme, que a gente creia, porque Deus está no controle. Então se mantém firme, creia em Deus, tá bom? E que esse mesmo Deus te abençoe. Até mais e um abração.